carta de Paulo à igreja em Roma, no capítulo de número 4. Nós leremos a partir do versículo de número 16. Nós vamos falar nessa noite sobre as características da verdadeira fé. Capítulo 4, verso 16. Quem encontrou, diga amém. Amém. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu, contra a esperança, que seria feita pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos. Quantos anos, irmãos? 100 anos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando ele certíssimo, também era poderoso para o fazer. Aleluia! Glória! Oi, irmãos, que leitura! A nossa alma já salta de prazer e de alegria ao ler as verdades que estão contidas nesse capítulo de número 4. Mas ao introduzir essa mensagem, eu quero dizer a vocês que, mediante o versículo 16 ao 21, Paulo está falando de uma fé relevante de Abraão. E eu entendo que pela palavra de Deus, existem alguns tipos de fé que são erradas dentro de um contexto em que conhecemos pela palavra de Deus. Por exemplo, alguém fala de uma fé intelectual, é aquela que precisa se ver para crer, aquela que foi revelada de forma errada em Tomé. A Bíblia, mesmo sendo errada, fala de uma fé circunstancial. É aquela que só se acredita quando tudo está bem, quando se busca a Deus, quando tudo está bem. Mas quando se passa por uma dificuldade, a fé, ela é naufragada, como foi a de Pedro. Ao andar sobre as águas, ele temeu ver as ondas e o vento. Pedro teve uma fé circunstancial. A terceira fé é a fé que nós entendemos que é uma fé interesseira, que só se crê se for receber alguma coisa. E aonde está essa fé errônea, pastor? Está na história dos 9 leprosos. Eles acreditaram por um espaço de tempo por interesse, mas eles não deram crédito àqueles a quem o havia curado. Mas quando se olha para o capítulo 4, versículo 12 de Romanos, Abraão é chamado por Paulo de pai da fé,
porque foi um dos primeiros homens a crer de forma genuína e verdadeira. A fé de Abraão, revelada por Paulo no capítulo 4, ela era uma fé monoteísta, não politeísta. Ela era uma fé sacramentada em um único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Por isso a fé de Abraão era uma fé verdadeira. Mas além de tudo isso, Abraão teve fé para receber a benção que era seu filho Isaque, e também teve fé para entregá-lo quando Deus o pediu como um sacrifício. O interessante é que entre o cumprimento da promessa e a entrega de Isaque como sacrifício, Maline, o tempo de duração, biblicamente falando, foram de 25 anos. Deus se apresenta a Abraão e diz a ele com 70 anos que daria a ele um filho, e Deus só se cumpriu a promessa com Abraão com 100 anos de idade. E depois que a promessa é cumprida, Deus diz assim: dá para mim a promessa. Parece, irmãos, uma coisa louca, mas Deus estava testando a fé de Abraão. E a primeira coisa que é revelada no capítulo de número 4, a partir do versículo 16, Paulo nesse texto, ele nos revela algumas características da verdadeira fé. Primeiro, Paulo vai nos revelar que a fé, ela é segundo a graça. Você pode repetir carinhosamente isso comigo? Diga assim: a fé em Deus, ela é segundo a graça. Isso está revelado no versículo 16. A Bíblia diz que Abraão viveu muito antes de vir a lei de Moisés, e muito mais antes ainda da manifestação de Cristo na terra. Mas mesmo assim, pastor Almir, ele já conhecia a graça de Deus? Sim. O seu relacionamento com Deus era tão íntimo e tão próximo, irmãos, que Tiago capítulo 2, verso 23, vai dizer que Abraão, pastor Eliel, foi chamado de amigo de Deus. Desde já eu entendo que a graça divina já estava sobre a vida de Abraão. E o que é a graça, pastor Almir? A não ser algo gratuito, sem pagamento, é uma dádiva, é um presente de Deus. E diz Romanos capítulo 4, verso de número 16, que a fé vem da graça, porque nós não precisamos fazer nada a não ser além de acreditar. Porque se tivermos que fazer algo para crer, então não seria uma fé verdadeira, e sim seria autoconfiança, e Deus não tem prazer nisso. A primeira fé verdadeira revelada no capítulo 4, é uma fé verdadeira, é aquela que é cheia da graça de Deus. Segunda fé verdadeira revelada no capítulo 4, está no versículo 17, quando Paulo está dizendo assim, como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos, e é chamado, e chama a existência as coisas que não existem. Olhe para cá, irmãos, quando Deus criou todas as coisas, a Bíblia nos faz entender que não havia nada que lhe fosse matéria-prima. Então tudo foi feito a partir do nada, através da sua palavra, como diz Hebreus 11, 3. Quando você olha para o verbo criar de Gênesis capítulo 1, verso 2, o versículo 1 e o 2, a expressão criar no hebraico é o verbo bara, que significa criar do nada. Deus não precisa de algo palpável para criar. Tudo que existe antes de se tornar visível, primeiro foi invisível na mente e no coração daquele que idealizou de que era Deus. Por exemplo, você olha para um artesão, antes dele construir, dele fazer a sua obra, isso vem primeiro numa visão invisível, ele cria na sua mente, e depois que ele executa, a sua obra se torna visível. A verdadeira fé, irmãos, ela chama a existência as coisas que não existem.
de uma forma muito especial. Deus não precisa de matéria-prima para criar. Ele é o Deus, o Elohim, o soberano, e Ele faz do nada tudo, e do tudo Ele faz nada se Ele quiser, porque Ele ainda continua sendo Deus. A terceira característica da fé verdadeira de Romanos capítulo 4, está no versículo 18, quando Paulo vai dizer assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. Qual é a terceira característica da verdadeira fé, pastor? Ela está imbuída de esperança. A esperança, ela é a continuação da fé. E o interessante é que ter esperança é esperar crendo. Muitas pessoas, irmãos, elas afirmam que têm fé, mas não estão dispostas a esperar. Mas a verdadeira fé, pastor Paulo, ela tem tanta certeza do que acredita que ela espera, confiante na realização. Vou lhe dar um exemplo simples. Você só espera um ônibus se você acreditar que ele está perto do horário de vir. Você já parou para pensar nisso? Assim a esperança se baseia na fé, diante da palavra de Deus, que tudo tem o seu tempo determinado, como diz Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 1. Abraão esperou sem ter nenhuma esperança aparente que teria um filho, e mesmo assim confiou, aguardando o tempo de Deus. Quem afirma que crê, irmãos, mas não espera, porque na verdade tem dúvida, pastora Beth. O desespero, o medo, a dúvida e a ansiedade são sintomas de crentes que não têm uma fé verdadeira. Mas Davi, no Salmo 37, versículo 7, ele usa uma expressão linda. Ele diz assim: descansa no Senhor e espera em quem? Nele. Então, eu gostaria que carinhosamente você dissesse para quem está do seu lado: não tem jeito. Diga mais alto, crente: não tem jeito. Temos que esperar a promessa se cumprir. Quarta característica de uma fé verdadeira, de Romanos capítulo 4, é uma fé que está imbuída na superação. Versículo 19: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo adormecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Oh, irmãos, Abraão sabia da sua condição física, pastor Almir? Sim, porque Gênesis capítulo de número 21, capítulo 20, 19 e 17, nos revela que não foi só Sara que riu, Abraão também riu, quando Deus falou isso com ele. Bem como de sua esposa, os seus corpos já estavam avançados, pois eles eram idosos, irmãos. Todas as circunstâncias, pastor Eliel, eram contrárias às condições necessárias para que eles tivessem um filho. Mas mesmo assim, Abraão não se enfraqueceu, Edinaldo. Ficou pronto para receber a bênção de Deus. Se nós olhássemos para os nossos problemas, nós não teríamos força para enfrentar as situações dessa vida e vencê-las, irmãos. E às vezes essa talvez seja a sua realidade. Porém, eu quero lhe dizer que a verdadeira fé, ela não se baseia na situação ou na circunstância que você está vivendo. Por isso ela traz disposição para enfrentar qualquer dificuldade, acreditando não naquilo que se vê, sim naquilo que é invisível. Porque Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que nós não vivemos por vista, mas nós vivemos por fé. Um crente que diz que tem fé, mas só vê obstáculo, não tem uma fé verdadeira. Vou te dar um exemplo. Um crente que diz que tem fé, que só vive murmurando das lutas da vida,
esse crente não tem uma fé verdadeira. Mas uma fé verdadeira é aquela que supera todos os obstáculos que vierem na sua vida. Quantos crentes que estão dispostos a superarem as lutas dessa vida pela fé? Levante a sua mão e glorifique a Deus, porque o Senhor está aqui. Por esses dias, irmãos, eu recebi um casal lá na igreja, de uma irmã que eu conhecia há anos, pastora Beth. E desde o tempo do ministério, que trabalhei há muitos anos, ela já orava pelo seu marido. Sabe quantos anos essa mulher orou pelo seu marido, pastor Roberto? 42 anos. E ela entrou na igreja algumas semanas atrás para nos visitar. E de repente, quando foi feita a apresentação, ela disse: pastor, eu preciso lhe pedir um favor. Eu disse: pode falar, irmã. O nome dela é irmã Lia. Ela disse assim: meu marido Wilson aceitou a Jesus. Eu disse: sério, irmã Lia? Disse: sério, meu filho, e eu quero que você ore por ele com a igreja, porque dentro de casa ele levantou as suas mãos para Cristo, está caminhando com ela. Irmãos, imagine, 42 anos, o homem era atribulado, da cabeça à planta dos pés. Mas quando Deus decide, está decidido, porque Ele nos ajuda a superar as expectativas negativas dessa vida, para cumprir o seu propósito na nossa vida. Portanto, irmãos, vai ter superação de Deus aqui nessa noite para a nossa vida. Segundo o poder da palavra de Deus, eu quero profetizar que você vai se superar diante das lutas dessa vida. Pastor, qual é a outra característica da verdadeira fé de Romanos capítulo 4? Ela está no versículo 20, olha o que está escrito aí: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. E qual é a quinta característica? É a certeza. A estratégia do inimigo, irmãos, é colocar dúvida em nosso coração e na nossa mente. Por isso o diabo enganou o homem e a mulher, fazendo perguntas a eles lá no início, que colocasse dúvida a palavra de Deus. A verdadeira fé, ela não duvida, porque o que é a fé? Hebreus 11:1 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. O que é o contrário de fé, pastor Almir? É medo, incerteza, dúvida. Quando alguém vier perguntar alguma coisa para trazer dúvida ao seu coração, peça ao Senhor para lhe dar discernimento. Diga ao Senhor, quando o inimigo quiser te atacar: Senhor, põe sobre a minha cabeça o capacete da salvação. Põe sobre mim o escudo da fé, para que o diabo não atinja o meu coração. Ei, a sua vida está adornada pela proteção de Deus. Pode o mundo virar de cabeça para baixo, Alexandre, mas Deus não vai permitir que a nossa certeza de fé nele seja abalada, porque Ele ainda é o Senhor que traz certeza ao nosso coração, de que vai valer a pena, irmãos, de que vai valer a pena ter certeza com a nossa fé nesse Deus. A sexta característica da fé verdadeira de Romanos capítulo 4 está no versículo 20 também. E qual é a sexta característica, pastor? Força. Olha o que diz o texto do versículo 20, a continuação: mas pela fé se fortaleceu Abraão, dando glória a quem, irmãos? Abraão, pastor Roberto, não deixou sua fé enfraquecer, porque sempre dava glória a Deus. A vida desse patriarca, irmãos, era de oração, de intimidade com Deus. Era mais forte que qualquer problema que ele enfrentasse. As pessoas riam de Abraão, e a própria Sara riu no capítulo 18. Mas depois, irmãos, eles aprenderam a buscar ao Deus de Abraão, porque Abraão foi um exemplo de extrema relevância. Eles conseguiram entender que para fortalecer a sua fé, eles precisavam seguir o exemplo de Abraão. Só que Abraão, irmãos, nos faz entender que a nossa fé,
ela, para ser fortalecida, ela precisa ser alimentada. Um corpo que fica sem o alimento, ele vai ficar desnutrido. A probabilidade é ele tombar. Mas quando você olha para a palavra de Deus, qual é o alimento que nutre o nosso homem interior, se não for a palavra? Por isso que Romanos capítulo 10, verso 17, Paulo vai dizer assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a sua palavra. Sabe por que muita gente está com a fé enfraquecida hoje? Porque muita gente não está dando mais ouvido, pastor Eliel, a palavra de Deus. E além disso, irmãos, dar glória a Deus em todo momento é uma atitude que fortalece a nossa fé. É melhor dar glória a Deus, irmãos, do que ficar falando mal do irmão. É melhor dar glória a Deus do que ser fofoqueiro. Alguém prominamanto rebarasse, pode alguém até te chamar de maluco, não tem problema. Vai cantando, vai dando glória a Deus, porque o Senhor vai fortalecer a tua fé, você dando glória a Deus. Você lembra do hino da harpa 298? Glória a Deus, pois vencerei. Oh, aleluia. Pode alguém, irmãos, não entender nada, porque crente tem hora que é meio maluco, irmã Aline. Tem crente, irmãos, que tem hora que é meio maluco, mas não, ele está conectado com o céu. E quando nós, irmãos, estamos ligados com Deus, Paulo vai dizer que o homem natural não discerne as coisas do Espírito, mas o que é espiritual discerne tudo, e dele ninguém é discernido. Tem hora que você está em determinado lugar, você sente a presença de Jesus chegando pertinho, e você está dando glória a Deus, é porque Deus quer tratar alguma coisa contigo, renovar a sua força, alimentar a sua alma. Não interessa quem gosta ou deixa de gostar, vai abrindo a sua boca e dando glória a Deus mesmo, porque a igreja vai subir debaixo da unção de Deus, glorificando e exaltando ao Senhor. Não sou eu quem diz, irmãos, é a Bíblia que diz que ele era fortalecido dando glória a Deus. Se a Bíblia está dizendo, irmãos, não interessa quem gosta ou deixa de gostar. Aleluia. Oh, aleluia. 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 A sétima e última característica, irmãos, nós vamos orar já já, de uma fé verdadeira, ela está imbuída na promessa. Já foi cantado muito aqui hoje. Olhe para o versículo 21 que está escrito: estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. A vida de Abraão, irmãos, foi dedicada a uma promessa que Deus havia lhe feito. Eu entendo, pastor Eliel, que a promessa de Deus, ela é o combustível que nos faz avançar. Mesmo que todos digam o contrário, não interessa. Tudo parecia contrário à vida de Abraão, mas ele confiava na palavra que Deus havia lhe dito. Quem tem fé, irmão, sabe que precisa ser firmado nas promessas da palavra de Deus. Mesmo que alguém diga o contrário, nós nunca podemos esquecer do que Deus falou acerca da nossa vida. Se você tem promessa de Deus para a sua vida, não pense no que os outros falam, sim no que Deus te garantiu e falou a teu respeito. É uma coisa engraçada, irmãos, que acontece no meio dos crentes. É uma preocupação pelo que fulano falou, deixou de falar. Ei, cuida da sua vida, crente. Alimente a sua alma da presença e da palavra de Deus. A promessa é entre você e Deus, não é entre o pastor Eliel. Não, o que é teu, o que é para o seu irmão é do seu irmão. Mas a gente perde tanto tempo, irmãos, tanto tempo.
Se você tem promessa de Deus para a sua vida, saiba que aquilo que Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Se for minai de olobarachando, Deus está aqui, irmãos, neste santuário. A palavra de Deus é tão linda, porque se Deus já liberou uma palavra sobre a tua vida, escute isso. Você lembra de Isaías 55, versículo 11? Olha o que vai dizer esse texto: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual a designei. Quantas das vezes Deus falou com a pastora Beth, e ela mesmo disse com seus próprios lábios, quanta coisa Deus prometeu, e Deus está cumprindo. O que Deus falou a teu respeito, irmãos, pode passar o tempo que for, mas Ele permanecerá fiel. Aleluia. Mas tem uma coisa, eu termino dizendo de uma experiência que nós precisamos entender. Quando se fala de fé, eu me lembro da história de uma criança que pula de um lugar alto nos braços de seu pai, porque ele tem a certeza que será amparado pelo seu pai. A verdadeira fé, ela nunca vai te decepcionar, porque ela não vem do homem, mas ela vem de Deus. E nós precisamos, irmãos, procurar a cada dia esta fé verdadeira, para não sermos enganados por tantas mentiras e falsas crenças que estão surgindo nesses últimos dias. Então nós não podemos esquecer que a verdadeira fé, ela vem da graça de Deus, ela é invisível, ela sabe esperar o tempo de Deus, ela supera todas as dificuldades, ela é uma fé fortalecida na certeza, e ela se baseia nas promessas de Deus sobre a nossa vida. Você vai sair daqui hoje, mãe Dalina, Pai do Senhor, você vai sair daqui entendendo, irmãos, que o mundo invisível, ele é um grande mistério, é um enigma que só entende aqueles que são espirituais.